Muito bem, muito bem. Bom dia a todos. Enquanto a chuva cai, eu quero trazer uma reflexão interessante para você. Quero falar sobre João 10. Abra sua Bíblia em João 10. João 10, ele vem antes de João 9. É assim mesmo. E depois de João 10 vem João 11. É assim mesmo. João 9, ele traz algo interessante. É um capítulo filosófico, porque ativa em nós algumas ideias muito interessantes sobre realidade. João, capítulo 9, fala da história de um cego de nascença. O cego, se você não entender pelo menos a noção do capítulo 9, você não vai compreender a ideia do capítulo 10. Então, vamos usar o capítulo 9 como uma introdução para você entender. Então, o capítulo 9 é a história de um homem que estava cego, 100% cego. Nunca viu nada. E aí, o que é a visão? O que é a visão? Ver é uma luz que entra no seu globo ocular, que é oco, que tem um escuro lá, e a luz ela entra. A luz que entra é o reflexo da luz que... Então a luz veio sobre a mesa brilhou, e a luz da mesa chega a você e você identifica que é uma mesa. É claro que quando chega a você, como foi observado, ela chega ao contrário. Ou seja, nem para chegar do jeito certo não chega na sua cabeça. Tão ruim que é. Aí ela chega ao contrário e lá no teu cérebro, pelo poder de Deus, ela é encaixada do jeito certo, enviada via nervo para o seu cérebro, onde faz a codificação e você começa a ver. Então, a visão é uma das coisas mais extraordinárias. A visão é incrível, gente. Não tem como a visão evoluir. A visão, ela foi feita assim, de uma vez. Não tem como o globo ocular evoluir. É um negócio fabuloso. Se o cara que acha que evoluiu estudasse só a visão, ele já ia perceber que alguém criou aquele negócio ali, pronto, né? E a visão é interessante porque ela influencia toda a nossa vida. Quando você vê uma coisa, você é tendencioso a classificar, julgar, carimbar de que aquilo é. Então, nós enxergamos as coisas e a partir daquilo que a gente enxerga, nós decidimos se aquilo é ou não é. Engraçado que as únicas coisas que é mesmo é invisível. Já para você desconfiar que aquilo que enxerga, Deus que é invisível. A vida que é invisível. E fica por tua conta você imaginar as outras coisas que são e que são invisíveis. Então, o cego, quando ele nunca viu alguma coisa, quando ele nunca viu algo, atenção, quando ele nunca viu algo, quando ele recebe a visão pela primeira vez, ele não entende tudo o que vê. É como se você estivesse no escuro, no breu, não enxergando um palmo na frente do nariz, e agora acende a luz, e você fecha os olhos. Não é assim? Se você está no escuro, você quer luz, quando acende a luz, você fecha o olho. Por quê? Porque você não está acostumado
com a luz. E a ideia de escuro em relação a cego é porque não tem entrada de luz. Não tem luz, está no escuro. Agora, eu quero que você imagina o cego de nascença recebendo a visão. Ele está meio embaçado assim, ele não vê as coisas direito. Ele não vê. Daqui 2 dias que ele vai saber o que é uma árvore, que ele vai saber o que é uma cadeira, a partir das coisas que forem falando para ele, ele vai interpretar aquilo que é realidade. Então, esse é o processo de enxergar. Esse é um processo de ver. E agora, Jesus ele vem no verso 39 do capítulo 9, ele fala assim: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Isso aqui é um princípio filosófico, é difícil de entender no primeiro momento. Você tem que ficar muito tempo aqui, repetindo, meditando, analisando as palavras. O que um juiz faz? Jesus fala, eu vim para juízo. O que um juiz faz? O juiz estabelece aquilo que é real. Ele carimba, ele define. Quando ele bate o martelo, ele fala, isso é real, isso é do lado da verdade, isso é do lado da mentira, isso presta, isso não presta, isso é certo e isso é errado. O juiz, ele faz o quê? Ele dá a sentença daquilo que é realidade. Esse é o estudo que eu estou fazendo sobre a realidade já faz dias já. Então, só o juiz sabe o que é real. E aí ele diz o seguinte, se tu acha que tu está vendo alguma coisa, pode ter certeza que tu está cego. E se tu entendeu que tu não vê nada, aí eu vou te mostrar a realidade das coisas. Eu sou capaz de fazer você enxergar aquilo que é real. Eu fiz a primeira aula no YouTube, conheço o Mundo das Maravilhas. Você que me ouve aqui no meu canal, você vai lá, realidade e identidade, e assista a aula. Porque só Deus é capaz de saber o que é real. Então só Deus é capaz. E aí Jesus diz, eu vim para juízo. Você que vive achando que vê as coisas, você não vai ver nada. Vai viver confuso, vai viver cego, sem saber para onde está indo. Mas aquelas pessoas que são cegas, que entenderam que são cegas, essas eu vou mostrar a luz da vida eterna. Dito essas palavras, Jesus agora vai começar o capítulo 10. Se você não entender essa realidade do capítulo 9, que eu fiz agora uma pequena introdução, você não vai conseguir compreender o capítulo 10. O capítulo 10, sem o capítulo 9, não tem como entender. O capítulo 10 começa assim. Em verdade lhes digo. É o juiz agora estabelecendo aquilo que é real. Isso é realidade, isso é a verdade. Em verdade lhes digo. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome, e as conduz para fora.
Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas. Elas o seguem. Por quê? Porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam. Eles não compreenderam o sentido de que falava. Eles não compreenderam. Sabe, você compreende isso aqui? Você compreende essa metáfora? A metáfora da ovelha e do pastor? Você entendeu? Aí Jesus ele amplia isso. Verso 7. Então disse Jesus mais uma vez, a sentença de novo do juiz: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes darão ouvido. Não lhes darão ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E ele continua: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas. Vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Atenção. Conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também essas ovelhas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. Por causa destas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros dizem: este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos dos cegos? Sabe, eu olho para esse texto e eu vejo muitas verdades. Muitas verdades. Jesus ele fala que ele é o bom pastor e nós somos as ovelhas. Sabe, as ovelhas, elas têm muitas características. Eu gostaria de repetir aqui algumas características das ovelhas para você. Primeira característica de ovelha,
Ovelha não enxerga direito. Ovelha não tem visão. Ela não enxerga bem. A ovelha não enxerga as listras corretas dos predadores. Ela não consegue diferenciar as coisas. A ovelha ela não consegue ver a realidade das coisas. É por isso que Jesus diz: eu sou o bom pastor. E as ovelhas vê Jesus, é assim que fala? O que acontece? No texto, as ovelhas fazem o quê? Ouvem a voz. Porque elas não enxergam o pastor. Elas reconhecem o pastor não é pela visão, é pela audição. As ovelhas, elas têm boa audição, porque o texto diz que elas reconhecem a voz do pastor. Ovelha não enxerga. A ovelha nunca vai saber o que é real. Ela não sabe o que é real. Não aceite os seus preconceitos. Não aceite aquilo que você enxerga como verdade, porque não é. Impossível você ver algo que é real. 100% das coisas que você vê é mentira. Porque a ovelha não vê realidade. Ovelha não vê realidade. Ovelha ouve realidade. Desconfie dos seus olhos. Os seus olhos alimentam o seu pensamento. Os seus olhos alimentam o seu sentimento. Os seus olhos alimentam o seu comportamento. Naturalmente, você se comporta a partir daquilo que você enxerga. Só que a ovelha não vê. A ovelha não vê. Eu gosto de pensar nisso, de que a ovelha não enxerga. Eu gosto de pensar nisso. Porque Jesus ele fala: eu vim para juízo. Aquelas pessoas que não enxergam, que é todo mundo, essas aí que entendeu, se elas entendeu que elas não vê nada, aí eu vou falar para elas a realidade e elas vão começar a ver com outros olhos. Os olhos da mente, os olhos da fé. Porque elas não vão ver as coisas, elas vão compreender as coisas. Elas vão entender as coisas. É diferente de ver. Desconfie daquilo que você vê. Geralmente, se você vê algo e essa coisa que você está vendo, desconfie. Porque não aceite a verdade pelaquilo que você vê. Porque a ovelha não enxerga. Ovelha não enxerga. Essa é a primeira certeza. Desconfie das coisas que você enxerga. Ah, mas eu não estou vendo que isso vai dar certo. Eu não estou vendo que isso é isso. Eu não estou sentindo que isso vai ser assim. Não sinta, não veja nada, porque você não sabe de nada. Não, mas é assim, porque sempre foi assim. Mentira! Mentira! Você não sabe nada. Deus mostra essa primeira característica da ovelha. A ovelha não enxerga direito. Segunda característica da ovelha. Essa parte é interessante, quero te elogiar. A ovelha tem cabeça oca e dura. A ovelha tem um escudo que naturalmente a sua anatomia, meu amigo, minha amiga, a sua anatomia já é para ser maior que o cérebro. Então a ovelha tem uma estrutura que precisa ser maior que o cérebro. Então a ovelha, ela tem uma cabeça maior que o cérebro. Então o cérebro da ovelha é menor. A ovelha tem cabeça oca. Isso é um elogio para você, ovelha.
cabeça oca. Desconfie das coisas que estão na sua cabeça. Não tem nada na sua cabeça. Não tem nada na sua cabeça, porque você foi projetado para ter cabeça oca. É? Isso é muito interessante. Você foi projetado para ter cabeça oca. A ovelha, ela tem um escudo. Tanto é que o carneiro, eu estava dando exemplo, esse exemplo é interessante. O carneiro vai brigar com o boi baixa a cabeça e fica ali, esperando para ficar empurrando. O carneiro volta para trás. Uma distância importante. E ele vem na velocidade máxima e dá na cabeça do boi. É uma só. A marretada é tão grande que o boi cai. E dependendo do poder do carneiro, o boi morre ali, na hora. Então, o carneiro, a ovelha tem cabeça dura. Quando eles vão brigar, eles ficam batendo a cabeça um no outro. E é interessante isso aí, porque coisa de ovelha, bater cabeça. Coisa de ovelha, bater cabeça. É. Para de bater cabeça. É. Não vale a pena bater cabeça. E elas são assim, cabeça oca. Horrível de ver duas ovelhas se batendo, né? E agora você percebe então que a ovelha, a cabeça dela oca, ela não tem nem memória. Pra você ter uma ideia, para ela ir para o pasto, o pastor tem que levar. Ela não sabe nem voltar de volta. Ela não sabe nem fazer a própria trilha que ela acabou de ir, ela não sabe. O pastor tem que trazer de volta. Todo dia ela faz o mesmo percurso, ela é tão cabeça oca que ela não consegue fazer o mesmo percurso sozinha. Porque a ovelha, a cabeça dela é tão oca, que ela só vive o presente. E ela não lembra. Ela não lembra. Todo dia o pastor tem que levar ela para o pasto vegetante, para o mesmo pasto. Volta, dorme no mesmo lugar, mas ela não lembra. Não lembra. Coisa de ovelha. Coisa de ovelha, cabeça oca. Ovelha, entenda que você é cabeça oca, que você não tem memória capaz de te conduzir, que nenhuma experiência da sua vida tem a ver com o que vai acontecer com o futuro. Não pense, aconteceu assim, aconteceu assim, aconteceu assim. Não resgate a memória para decidir coisas, porque você não tem memória que presta. Cabeça oca. Meu elogio para você, meu querido, que me escuta também. Você vive, foi criado para viver um eterno presente, 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 para sempre presente. Porque você nem sabe como ir para algum lugar. Não, eu vou fazer essa escolha, porque essa escolha vai dar certo, porque sempre deu certo. Coitado, sabe nada. Não, isso vai dar errado, porque sempre deu errado. Coitado, cabeça oca, não sabe nada. Coisa de ovelha. Cabeça dura, cabeça oca. A ovelha tem uma terceira característica muito interessante. Essa é a mais fascinante, talvez, para mim. A ovelha é vulnerável. A ovelha é indefesa. A ovelha não pode se cuidar. A ovelha, qualquer coisa adoece a ovelha. Qualquer coisa estraga a vida da ovelha. A ovelha é muito frágil, vulnerável. Eu estava falando agora há pouco de uma mulher incrível, se eu não me engano, o nome dela é Brené Brown. Ela escreveu sobre isso. Ela se tornou especialista em vulnerabilidade. Famosa. E
E eu vi o livro dela agora, chama assim A Coragem de Ser Imperfeito. E ela fala do poder de ser vulnerável. É coisa de ovelha. Ovelha é vulnerável. Ovelha, para dormir, você tem que fazer um giral, um tablado assim, um negócio de madeira, porque ela não pode tocar no chão, ela não pode dormir no chão. Você tem que fazer telhado, porque ela não pode tomar chuva. Você tem que tampar na lateral, porque ela pode acordar de noite sonâmbula e sair. Ovelha vulnerável. E o piso não pode ser assim, tem que ser assim, espaço entre eles, porque o cocô da ovelha adoece a ovelha. E o cocôzinho dela é redondinho, então você dá o espaço assim, fez o cocô, cai no chão. Tem que até o cocô da ovelha adoece ela. É muito sensível, melindroso. Eu criei ovelhas no Mato Grosso. A gente tinha que dar vacinas e vacinas e vacinas. É dispendioso criar ovelha, porque ovelha é melindroso, sensível. Tudo estraga a vida da ovelha. Qualquer coisa. Coisa de ovelha. Coisa de ovelha. A ovelha tem um bichão que bota na cabeça. A mosca bota na cabeça da ovelha. Esse aí faz um dos estragos mais terríveis. E ela bota na cabeça do boi, dos outros animais, parece que é um só. Mas quando bota na cabeça da ovelha, parece que ela bota todos os ovos. Vira uma ninhada na cabeça da ovelha, assim, aquele monte de bicho. Ela é um monte de berno, porque a cabeça dela é susceptível para receber esse monte de berno, porque a cabeça dela é um escudo assim, meio esburacado. Então, é osso, aí tem um buraco assim no osso, e o bicho bota ali, e aí vira um ninho, com 5, 10, 15, 20, 30 bernos, no mesmo lugar. Você imagina, você que já teve berno, você tem noção, embaixo do subaco te arrebenta todinho. Você imagina 50 na cabeça de uma ovelha. A ovelha, quando tem muito berno na cabeça, ela fica louca e ela pega a cabeça dela e bate contra a madeira, bate contra o piso, fica batendo cabeça. Quanto mais berno na cabeça, mais bate. E não adianta, porque os bernos não morrem, porque ele está no oco. Ovelha não tem como se tratar. Quanto mais ela tenta se tratar, ela está batendo a cabeça e se machuca mais ainda, porque o berno está alojado no buraco. Se não tiver um pastor, ovelha morre. Ovelha sem pastor está morta. Ovelha sem pastor não vive. Não existe ovelha selvagem. Não existe. Você já viu ovelha selvagem? Ovelha por aí? Selvagem? Não existe. Então é coisa de ovelha. Ovelha é vulnerável. A ovelha entende tanto que ela é vulnerável que ela vive atrás do pastor. Porque ela sabe que se ela ficar sozinha, ela está perdida. Ovelha é vulnerável. Nunca esqueça disso. Ovelha. Você é vulnerável. Qualquer coisa estraga a sua vida. E não pense você que você vai consertar a tua vida. O máximo que você vai fazer sozinha é meter a cabeça contra a parede. E você não vai alcançar os bernes que está aí. Porque os bernes estão alojados nos buracos que você tem. A sua anatomia, a sua natureza pecaminosa tem os bernes. E só tem um jeito de curar os bernes. O pastor. A ovelha, ela é sem noção. Sem noção. Você coloca ela para ir para o caminho, especialmente quando nasce. Se a ovelha velha já é problema, você imagina a ovelha pequenininha. Você coloca ela no caminho e ela se dispersa. Vai para um lado, vai para outro, vai para um lado, vai para outro. Desobediente, coisa de ovelha.
Ovelha, vai aqui. E o pequenininho, especialmente pequenininho, começando a andar e quer correr para todo lado, quer, né? Aí o pastor pega a ovelha. Engraçado que pastor nunca se irrita com a ovelha. Nunca se irrita. Pastor é coisa de pastor mesmo. E ovelha é coisa de ovelha. E a ovelha vai e volta, pastor. Aí a ovelha não escuta. Aí o pastor, sabe, o pastor vai, pega um negócio chamado bordão. No lugar que põe a mão pequeno, depois o negócio vai engrossando, igual um bastão, um cacetete. E ele pega essa ovelhinha, coloca em cima de um toco e pá, desmunheca a mãozinha, a patinha da ovelha. Pá, desmanhecou as duas sem óbvio, sem anestesia. Dói. Só a ovelha sabe a dor que ela sentiu. Coisa de ovelha, tem que sentir dor, né? Aí bate, desmanhecou. Aí a ovelha fala pro pastor: pastor, agora o senhor me machucou, o senhor quebrou meus braços, e agora eu vou para onde? Aí o pastor pega a ovelha e coloca no colo mais perto dele para mostrar para a ovelha onde ela tem que ir. Isso é lindo, eu me emociono, porque quanto mais sem noção é a ovelha, mais próxima do colo ela está do pastor. E aí ela, no processo que o pastor envolve a pata dela, no processo ele mostra para a ovelha, falando no ouvido, no colo, esse aqui é o caminho, aí vai e volta, enquanto liga de novo a patinha, liga na cabeça da ovelha, o único fio de neurônio para ela saber, eu tenho que obedecer. Esse aqui é o caminho. Entendeu? Pronto. Esse aqui é o caminho. Tá bom. Pronto. Aí depois que arrumou a patinha, arrumou também a conexão na cabeça da ovelha. Pronto. Acabou. A ovelha nunca mais sai do trilho. Nunca mais. As ovelhas que caem nos precipícios, irmão, é tudo novinha. Tudo ovelha jovem. Ovelha nova, coisa de ovelha, fica saindo do caminho. Esse tipo de ovelha a gente vai, pega pelo pescoço, né? Garantia que não vai deslocar o pescoço, porque é forte essa região da ovelha. A cabeça e o pescoço é forte, irmão. Porque a estrutura que leva a pancada, o pescoço tem que segurar também. Por isso que a gente pega a ovelha pelo pescoço. Muitas ovelhas são pegadas pelo pescoço diariamente, né? Coisa de ovelha. Ovelha é vulnerável, sem noção, sem memória, sem capacidade de cuidar de si. Coisa de ovelha. Agora você já entendeu que é coisa de ovelha? Depois eu falo coisa boa da ovelha, né? Isso tudo é bom. Não enxergar é ótimo para a ovelha. Ter a cabeça oca e dura é ótimo para a ovelha, ela foi criada assim. E ser vulnerável é maravilhoso para a ovelha, ela foi criada assim. Não tem nada de errado em ser ovelha. Deus criou a ovelha e está tudo certo. Não fique magoado com você mesmo se você entendeu que você é uma ovelha. É ótimo ser ovelha. Eu amo ser ovelha. As pessoas me chamam de pastor, mas eu sou uma ovelha mesmo. Agora eu olho para o pastor e Jesus diz: eu sou o bom pastor. Agora Jesus ele fala: tem pastor, mas eu sou o melhor. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E agora eu quero expressar algumas características do pastor. Me ajuda. Primeira característica do pastor: o pastor não é dono das ovelhas. Nunca esqueça disso. Se você fazer uma pesquisa em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nenhum pastor era dono das ovelhas que ele apresentava. Nenhum pastor era dono das suas ovelhas. Se você olhar Moisés, apacentava as ovelhas de Jetro. Se você olhar Jacó, apacentava as ovelhas de Labão. Davi apacentava as ovelhas de Jessé. Nenhum pastor é dono das suas ovelhas. Ele não
entende que as ovelhas são dele. No entanto, como que pode um pastor saber que as ovelhas não é dele, que não pertence a ele, e ele faz um esforço descomunal para cuidar dessas ovelhas? Jacó vai fazer uma narrativa sobre o cuidado dele com as ovelhas de Labão, e ele fala que ele foi fiel. Durante o dia, o sol queimava Jacó. Durante a noite, a geada, o frio miserável, a noite inteira, Jacó não piscava os olhos, vidrado, focado nas ovelhas. E como é possível um homem fazer uma coisa dessa, sabendo que as ovelhas não são dele? O pastor tem uma paixão especial pela ovelha, pelo valor que a ovelha tem nela mesma, e não o que ela representa para o dono só. O pastor olha para cada ovelhinha como se fosse filhinha dele. O pastor vê a ovelhinha nascer, o pastor cuida, ele se apega à ovelhinha. O pastor, como ninguém, é capaz, ouça-me, de se envolver a ponto de um amor, de conexão. O pastor e a ovelha são um. O pastor sente a dor da ovelha. O pastor, incrível como ele absorve, como ele experimenta a vida da ovelha, a ponto de se sentir uma ovelha quase. É assim que pastor cuida de ovelha. E você é a ovelha, Jesus é o pastor. Isso é uma metáfora. Jesus veio lá do céu pelo valor que você tem em você mesmo. Porque você não pertence a Jesus. No processo da salvação, da história da redenção, você não pertence a Jesus. Por isso Jesus é o seu pastor, porque você não pertence a ele. Quando João descreve, Jesus está falando para Nicodemos, Jesus diz para Nicodemos, porque Deus Pai amou você de tão grande maneira que me deu para você. Você pertence ao Pai. Em João 14,6 diz assim, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. A finalidade do pastor é preservar as ovelhas do Pai, porque as ovelhas pertencem ao Pai. Porque você não é filho de Jesus. Você é filho de Deus. Deus é teu Pai, e eu gosto de pensar nisso, porque é assim que eles decidiram fazer. Ah, pastor, mas quem que é quem? Não interessa, no processo da salvação, Jesus decidiu que você entendesse assim, que você foi resgatado por Jesus para ser devolvido de volta para o seu Pai. Você pertence ao Pai. Segunda característica do pastor é incrível, porque o pastor, ele guia, ele orienta, ele conduz, ele sustenta, ele alimenta. O pastor é responsável por manter a vida da ovelha, por fazer a ovelha viver bem. É por isso que Jesus, ele olha, ele fala, eu vim para que você tenha vida e tenha em abundância. O pastor é responsável por levar a ovelha pelo caminho, ainda que vale da sombra da morte. O pastor, ele é responsável por levar a ovelha a pastos verdejantes. O pastor é responsável por dar água de descanso. O pastor é responsável por dar sombra para a ovelha. O pastor é responsável por fazer a ovelha se manter viva. Nunca pense que você tem que se sustentar. O pastor sustenta você, ovelha. Não interessa, não é sua responsabilidade se autossustentar. Você não se sustenta. Você não. Que você faz para respirar? Deus te dá o ar que você respira. Ele é infinito em poder e em amor. Você é ovelha. Ovelha nem sabe nada para viver. É a sua conexão com Deus que te mantém vivo. A vitalidade vem de Jesus.
Jesus é Deus, Jesus é o bom pastor. O bom pastor dá a própria vida pelas ovelhas. O bom pastor conduz, orienta, guia, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 31 dias por mês. Não se desconecte do pastor, porque você não tem condição de se autonutrir, sustentar, se autopreservar. Eu gosto de pensar nisso, porque isso me mantém conectado com o meu bom pastor 24 horas por dia. A minha cabeça é tão oca que eu nem estava aqui, eu não preparei tudo isso. Eu recebo em tempo real e entrego para você. Nunca esqueça disso. Deus estabelece a orientação. As palavras que saem da minha boca vêm direto do trono do pastor, porque eu não tenho condição de ter um raciocínio tão profundo. Eu sou ovelha, cabeça oca, vulnerável. A terceira característica do pastor é que ele protege. O pastor, ele oferece proteção 24 horas por dia. A ovelha não tem noção, a ovelha não é capaz de se autoproteger, de se autopreservar. O pastor tem que estar como um muro ao redor dessa ovelha. Quando vem o leão, quando vem o urso, quando vem o lobo, a ovelha não consegue. A ovelha não consegue se proteger. Impossível uma ovelha se proteger. É o pastor que protege a ovelha, assim como Davi protegia as suas ovelhas. Assim, ele dizia, veio o leão, e eu fui lá, acabei com o leão, tirei a ovelha da boca do leão. Coisa de ovelha, não se protege, não tem como se preservar. A ovelha é tão sem noção que se o leão estiver a 2.000 metros de distância, ele ruge lá, e a ovelha acha que o leão está do lado dela, com a boca aberta, rugindo no pé do ouvido. Mentira, o leão está longe. Quem está perto é o pastor, mas a ovelha acha que o pastor não está perto, e ela choca a cabeça contra a parede, quebra a parede e sai correndo para a boca do leão. E o leão mata, destrói a ovelha. Quando o pastor percebe, espero que isso não aconteça, porque o texto diz que o leão ruge ao redor de vocês, procurando alguém que possa tragar, mas o leão não vai passar do ao redor. O pastor que está com você. Nunca esqueça que você é protegido. A ovelha que entende isso, geralmente a ovelha só entende isso depois do nível de maturidade, depois que já está parindo, porque na primeiro, enquanto a ovelha não começar a parir, ela não entende essas proteções, porque ela começa a entender quando ela vê o bebezinho dela infante, pequenininho, e agora ela sabe que ela não consegue proteger o próprio filho, embora ela tente. E aí ela precisa ainda mais do pastor para proteger ela e o seu filho, a sua prole. Ovelha gera ovelha. Quando você começar a produzir outras ovelhas, aí você vai entender o processo da proteção do pastor. Que raciocínio incrível. Quando a ovelhinha para de pensar em se autoproteger, em se autocuidar dela mesma, ela está madura e ela começa a parir novas ovelhas. E o pastor cuida dos filhotinhos e cuida dela ao mesmo tempo. Só o céu é capaz de entender o que eu estou falando aqui. É incrível isso aqui. Deus, Ele tem, nessa metáfora, olha, Deus, Ele tem muito o que nos ensinar, mas muito mesmo.
No dia que a ovelha começar a parir novas ovelhas, no dia que ela começar a produzir coisa boa em ovelha, ela vai entender a proteção do pastor. A ovelha produzindo novas ovelhas, ela se aconchega mais ao pastor. Você pode ver que as ovelhas que estão paridas de novo, elas estão mais perto do pastor. As ovelhas que não estão paridas, elas estão longe. É assim. Porque elas sabem que elas não conseguem defender a si mesmas. E muito menos a sua prole. Quanta coisa linda podemos entender aqui. A ovelha tem alguns benefícios incríveis agora para ir fechando. A ovelha, número 1, quando ela atinge a maturidade, ela produz. A ovelha é um animalzinho maravilhoso para produzir. Se você começa em janeiro com um casal, em dezembro você tem centenas dela. Elas crescem rápido e logo reproduzem. É fácil de enriquecer no Oriente Médio com ovelha. A ovelha, ela é maravilhosa porque a ovelha se reproduz rápido. A ovelha se reproduz rápido. Tempo de gestação de uma ovelha é 152 dias. 152 dias. A ovelha está pronta para nascer. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15. 5 meses. Deus, Ele sabe disso. Ele preparou a ovelha para ser assim. Maturidade é igual a produtividade. Ovelha madura, saudável, feliz, ela produz. Alimente as ovelhas, que elas se produzem sozinhas. E a Bíblia está à disposição como alimento para gente que entende que são ovelha. Porque eu sou pastor de ovelha e não de lobo. Segunda característica legal de uma ovelha é o bando. A ovelha não sobrevive sem o grupo. A ovelha não sobrevive sozinha. Você nunca vai ver uma ovelha solitária. A ovelha, ela entende que se ela ficar só, ela morre. A ovelha não pode ficar sozinha. Entenda isso pelo amor de Deus. Não se isole. Quem se isola é lobo. Lobos são solitários. Você é ovelha. Não se comporte como lobo. A ovelha, ela entende que ela depende uma das outras. A viagem da ovelha é olhar a próxima, a da frente, e visualizar se a de trás está perto. Quando a ovelha está seguindo uma trilha, ela olha para as costas do pastor da ovelha da frente. É ali que ela vê. Ela não olha para os matos, nada. Ela olha para a próxima ovelha da frente. Ela se conecta com uma próxima ovelha, até que a última se conecte com o pastor. O pastor anda na frente das ovelhas. O pastor não toca ovelhas. Quem toca ovelha é boiadeiro, tocando vaca. As ovelhas ouvem a voz do pastor, olha para a próxima ovelha, para a próxima ovelha, para a próxima ovelha. Elas se conectam um com as outras. Olha só para a próxima ovelha. E para de trás, para ver se a de trás está perto. Então elas monitoram a da frente para não se perder. E olha para de trás, para ver se a de trás não se perdeu. Elas têm uma interdependência continuada. Elas viajam juntos. Se uma ovelha se isola, é para a boca do leão. Ou não é uma ovelha. É um lobo disfarçado de ovelha. Porque os lobos disfarçados de ovelha, eles se isolam para ficar observando qual ela vai devorar.
Cuidado com os lobos. Os lobos se isolam e começam a falar mal das ovelhas. Os lobos se isolam e começam a procurar o defeito das ovelhas. Os lobos se isolam e procuram qual é o ponto fraco das ovelhas para eles devorar. Os lobos, a menos que se convertam, eles serão destruídos. Eu lembro de uma história de um pastor. Um dia, o pastor foi avisado que tinha um lobo disfarçado dentro do seu aprisco. Tinha um lobo lá, mas o lobo estava muito disfarçado, não era visível. E aí um dia o pastor reuniu as ovelhas e falou para as ovelhas: ficam de fila, fila, fila. E as ovelhas já estavam acostumadas, fila indiana, uma atrás da outra, e o pastor pegou o bordão, o cacetete, e aí em pé, a ovelha vindo na sua direção, e ele pega o cacetete e pá! Na cabeça da ovelha. A ovelha não morre porque a cabeça é dura e oca, e ela sai. Próxima! Pá! Na cabeça da próxima. Não morre, cabeça dura e oca. Ovelha é assim, aceita as pancadas. Saiu, foi saindo, e o lobo lá no meio percebeu que iria levar uma marretada. E a marretada na cabeça do lobo, o lobo não tem carapaça, cabeça do lobo não é oca, cabeça do lobo é fininho. Ele rachava o crânio do lobo com a pancada que ele dava nas ovelhas. E o lobo vem vindo, e aí ele pá, 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 e o lobo chegando perto, 3 ovelhas, vai ser a vez dele. Quando vai uma, vai ser ele. O lobo grita. E ele fala: uau! As ovelhas correm e ele sai correndo. E o pastor pega, não pega, mata o lobo. É assim que o lobo se revela quando recebe a pancada. Às vezes o lobo nem recebe a pancada. Cuidado com os lobos. Porque os lobos ficam procurando o defeito. E na hora que o pastor está dando a pancada, o lobo se revela e sai correndo. E o pastor pega o lobo. O lobo por si só se destrói, porque é lobo. Um dia a Bíblia diz assim: pode o etíope mudar a sua cor? Pode o guepardo mudar as suas pintas? Vós também não podeis fazer isso, porque você tem natureza de lobo. Se você não permitir que eu transforme você em ovelha, você vai apodrecer como lobo. É assim, lobo. Então, quando as ovelhas recebem a pancada, elas ficam mais animadas, mais felizes, mais empolgadas. Porque a cabeça da ovelha é oca. Parabéns, ovelha, cabeça oca. Eu sou pastor de ovelha e não de lobo. Quando eu vim para te dar uma pancada, veja que bicho que tu é, que eu vou descobrir. Se vou. Terceira característica da ovelha. Então a ovelha, tudo isso é maravilhoso, isso é magnânimo, né? A ovelha, isso é muito bom para ela. Ela só enxerga aqui e agora. Ela anda junto. Agora a ovelha tem uma terceira característica. E essa característica eu vou quase que repetir, mas essa é a ideia de coisa boa, né? A ovelha, primeira característica, quando ela está madura, ela produz. Segunda característica, ela vive junto. Ela não se dispersa, não se isola. Terceira característica da ovelha, a ovelha, ela consegue, de forma incrível, reproduzir não apenas
novas ovelhinhas, mas ela produz roupa, ela produz lã. A ovelha, ela é domesticada, cuidada, não apenas por causa da carne, né? Na realidade, o maior uso das ovelhas na época do passado não era a carne, não era para o abate, era para a tosquia. A lã da ovelha, ela é extremamente importante. Todos nós, como ovelhas, nós produzimos frutos. A lã é o fruto da ovelha. O fruto, ele não serve para ela só. O fruto serve para outra pessoa. Então, a felicidade da ovelha é aquecer os outros. No dia que Adão e Eva pecou, Jesus mata um animal e a roupa do animal cobre o ser humano. A roupa que a ovelha produz é usada até hoje. Até hoje as pessoas usam a roupa das ovelhas para se aquecer, para se proteger, para se sentir bem. Ovelha que é ovelha sempre faz os outros se sentir bem. Onde ela está, ela oferece aconchego, acolhimento, aceitação, amor. Coisa de ovelha. Ela faz as pessoas se sentir bem na presença de. É legal. Porque quando você está com frio, o que você quer? O que vai te fazer se sentir bem? O calor. Quando você está com qualquer dificuldade, você quer receber esse acolhimento, esse aconchego. E a ovelha produz para oferecer esse aconchego aos outros. E eu gosto de pensar nisso. Coisa de ovelha. Ovelha. E Jesus, ele diz no final, ele fala o seguinte, em João 10, para ir fechando. Ele fala, olha, eu vim para que você tenha vida e você tenha em abundância. O que é vida em abundância? É ser ovelha. Ter vida em abundância é se converter em uma ovelha. É ser ovelha. Porque eu não vou te abandonar nunca. Isso é coisa de mercenário. Eu te conheço. Eu conheço você. Tudo. Eu sou o bom pastor, diz o texto, verso 14, 10, 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. Você me pertence. Você não está aí jogada. Você pertence a Jesus. Eu me sinto pertencente a um reino incrível. Ele diz assim, olha, eu estou falando contigo. 24 horas por dia, você escuta a minha voz. Que vozes que você está escutando? Porque as minhas ovelhas não escutam a voz dos mercenários, dos ladrões. Você está escutando a voz de quem? 2024 está aí. Enquanto gravo isso aqui, não ouça a voz de nada, de ninguém. Só a voz do bom pastor. E presta atenção nessa parte, no bom. Porque tudo que ele falar para você é bom. É maravilhoso, é incrível. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele fala para você, eu bem sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Porque o que você quer é estar vivo. E eu te mantenho vivo.
É só isso que a ovelha quer. A ovelha nasceu para viver, então ela quer estar viva. E Jesus, ele fala: a minha palavra estará com você. Eu tenho outras ovelhas. Elas estão por aí. Ovelha que a ovelha é sensível em trazer outras ovelhas para o rebanho. 24 horas por dia essa ovelha pensa em parir novas ovelhas. É instinto animal. Quando entra no cio, eu gostaria que você vivesse no cio 24 horas por dia, 7 dias na semana, pensando como parir outras ovelhas. É claro que você tem que fazer amor com Jesus. A ovelha, ela entende que tem outras ovelhas e elas têm que vir para o aprisco. E você, olha, eu penso nisso 24 horas por dia. Até dormindo eu penso em como atrair ovelhas para Cristo, como salvar as ovelhas. Eu não sei, eu não tenho problema, não tenho ansiedade, não tenho preocupação, não tenho desespero, eu não tenho nada das trevas. Eu sou ovelha, minha cabeça é oca. A minha vida, o meu instinto é produzir vida. Eu só penso em produzir vida. No processo de produzir vida, o meu pastor me mantém alimentado, sustentado, protegido. Outro dia eu estava dizendo para os jovens, eu disse para eles assim: você quer saber um casulo? Um lugar onde o inimigo não te ataca, você está seguro, pleno, abundante, protegido, impossível pecar. Quer saber? Quer saber o lugar da proteção? Na gestação, enquanto estiver parindo alguém. No processo da missão, quanto mais você pensa em ensinar, em cuidar, em cultivar, quanto mais você esquece de você e se concentra na outra pessoa, você não tem tempo. Não tem tempo para si, cuidar de si. As coisas vão cuidar de você, Deus vai cuidar de você, Ele é responsável por você. O Antônio perguntou para mim hoje de manhã: e aí, pastor, o que o senhor pensa disso? Eu falei: eu não penso nada. A minha cabeça é oca. Não sei de nada. Nada. A minha função é fazer você entender que a sua cabeça é oca também. O que o pastor pensa, como ele pensa, o que Cristo pensa, como ele vê, como ele enxerga, porque ele é o juiz, ele sabe o que é real, ele sabe o que é verdadeiro. Isso me mantém em paz, porque eu sou ovelha, ovelha que atinge a maturidade, produz muito e vive sempre em paz. Jesus, ele termina dizendo assim: olha, se você acha que eu não te amo, se você acha que você é uma ovelha que não tem pastor, se você acha que você está perdido, largado pelas traças, se você acredita que mesmo a sua vida não tem solução, se você acha que não está dando certo, olha para mim, eu morri por você. Eu fui capaz de dar a minha vida por você. Você acha mesmo que eu ia te largar? Você acha mesmo que eu ia deixar você morrer? Você acha mesmo que eu fui capaz de dar minha vida? Eu dei, e não foi porque era alguma coisa, que tu era alguma coisa, não, que tu não passa de uma ovelha. Eu dei por voluntário, porque eu amo você, porque eu valorizo você, eu sei o teu valor, e o teu valor não tem preço. Nunca pense que você não tem valor, que você não tem solução, que você está ansioso, preocupado, que você não tem dignidade, não tem... Você tem tudo, porque eu sou o bom pastor. É isso que ele diz aqui: eu dei a minha vida, e eu dei de forma voluntária e espontânea, porque eu te amo, porque eu cuido de você, eu amo você. E agora, saiba que Jesus não está errado.
ele não é endemoniado. Essas palavras são de Deus. Não desconfie da palavra do pastor. Nunca. Quando a coisa fica feia, e vai ficar, se vai. O vale da sombra da morte, as ovelhas passam por esse vale. Se passa. Vocês não sabem o que é sofrimento. Nenhum de vocês. Quando for passando pelo vale da sombra da morte, o que é que você vai falar? O Senhor está comigo. O Senhor me consola. O Senhor me orienta. O Senhor me guia. Porque eu mesmo no escuro, sem enxergar nada, cego de nascença. Porque você só vai ver alguma coisa quando você estiver no céu. Amém. Mesmo que eu esteja no escuro, meia-noite, no vale da sombra da morte, achando que eu vou morrer aqui agora, o Senhor está comigo. E eu escuto a sua voz. E Ele fala, venha, direita, esquerda, vai, por aqui, por ali. Eu estou conduzindo você. O dia vai amanhecer. Amém. E só vai amanhecer quando eu voltar. Que é o céu. Pergunta, você quer ser ovelha 2024? Amém. Porque Jesus já é, pastor. É você que decide ser ovelha. Na metáfora, é impossível isso acontecer na vida natural. Né? Na criação, não tem como a ovelha decidir ser ovelha e ela mesma decidir ser lobo. Isso é tão óbvio. Mas você, na metáfora, você pode ser quem você quiser. Você pode ser ovelha, pode ser lobo. O que você quer ser? Eu decido hoje ser ovelha. Apesar das desqualificações desagradáveis que possa aparecer. De ter a visão ruim, a cabeça oca e ser vulnerável. Eu aceito ser ovelha. Então a minha dependência do pastor é 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias por mês. Eu volto o meu pensamento ao Senhor e falo com Ele, ouço Ele falando comigo. E Ele fala para mim o que eu tenho que fazer. Isso é fantástico. Eu viajei agora nas últimas semanas, fiz 15 visitas. Viajei pouco mais de 3.000 quilômetros. Todo o estado do Amapá. A cada visita que eu fiz, Jesus me falava um verso bíblico para aquela visita, aplicação para aquela visita e a orientação para aquela pessoa como se ela fosse a única pessoa no universo. Imagina isso. E eu não sabia qual era o problema que eles estavam vivendo. Eu chegava com o texto bíblico, depois eles me contavam e eu aplicava com perfeição a realidade deles. Você imagina você fazer isso em cada visita? Você imagina você fazer isso em cada visita com o portor? Deus, Ele está disposto a nos dar muito mais além do que pedimos ou peçamos. Só não vire lobo. Se mantenha uma ovelha. Quando abrir os olhos, fala, Senhor, eu sou ovelha. Não enxergo as coisas direito. Minha cabeça é oca e eu sou vulnerável. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Saia feliz para os deveres da vida e você vai desfrutar de uma paz que é indescritível. Não importa o que vai acontecer amanhã, mês que vem, final do ano, não importa. Você também não tem que saber. Não importa o que aconteceu no passado, não importa. Eis que faço nova todas as coisas. Viva o presente contínuo. Para sempre. Esqueça de você, que o que você fez no passado está perdoado. Esqueça do futuro, você nem sabe o que vai acontecer. Saiba, no entanto, que Deus é confiável, que o pastor vai levar você para os pastos verdejantes. Amém. Que Ele vai levar você para a abundância da água tranquila e que vai refrigerar a sua alma para sempre. Amém. E que a misericórdia do Senhor te seguirá todos os dias. Todos os dias a misericórdia do Senhor vai seguir você até que Ele venha. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Não deixe o ladrão falar alguma coisa para você. Coloca um tampão no ouvido.
Não deixe o mercenário falar alguma coisa para você. Só ouça a voz do pastor. E a voz do pastor está disponível na sua palavra. Porque com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade eu te atraí. Eu amo você mais do que a minha própria vida. E eu estou disposto a fazer o que for para te manter salvo. Para te levar para o céu. Sinta-se amado. Esse é o meu apelo. Você aceita ser ovelha?